separei um tema, e o tema é: nem todos têm livre arbítrio. Nem todos têm livre arbítrio. Isso é uma grande verdade. Geralmente todos nós sempre vamos falar: você pode fazer, você tem direito de fazer, todos nós podemos fazer. Por quê? Todos nós temos livre arbítrio. E uma grande realidade que as pessoas desconhecem, que não sabem na realidade, que nem todos nós temos livre arbítrio, ok? O livre arbítrio, ele é condicionado. Talvez você nunca ouviu isso, mas está ouvindo agora, tá ok? O livre arbítrio, ele é condicionado. Como assim, Paulo? Quando eu e você conhecemos a Deus e entregamos a nossa vida para Ele, e nós decidimos caminhar pela fé, decidimos acreditar que o justo viverá pela fé, nós passamos a viver com Deus e viver a sua vontade, e deixamos de lado a nossa vontade para viver a vontade dele. E entendo, segundo a luz da Bíblia Sagrada, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando você passou a ter o entendimento que Deus, ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, que Ele é o autor e consumador da sua fé, por Ele você levanta, por Ele você deita, por Ele você se alimenta, por Ele você tem saúde, por Ele você dorme, acorda, por Ele seus filhos são cuidados, a sua família é cuidada, a sua vida é abençoada. Quando nós temos o raciocínio que Deus, Ele passa a ser a nossa fonte de vida em todos os aspectos, nós não temos mais o livre arbítrio, ok? Nós não temos mais o livre arbítrio. O livre arbítrio é para quem ainda não conheceu a Deus. O livre arbítrio é para quem ainda não se agregou aos valores de Deus. O livre arbítrio é para quem ainda não entendeu ou não quer entender que Deus, ele passa a ser seu dono. Quando você diz a palavra Senhor, se você não sabe, eu vou te dizer agora. A palavra Senhor em hebraico significa dono. Se o dono, se ele é o seu dono, ele tem direitos. Então eu, como filho de Deus, e ele Senhor da minha vida, e ele como dono da minha vida, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segundo o apóstolo Paulo escreve: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não vivo só o que eu quero, eu não vivo só as minhas vontades, eu não vivo só aquilo que eu acho certo ou deixo de achar. Tudo na minha vida e tudo que eu faço e tudo que eu procuro fazer, eu vou consultar a Deus. Senhor, quer que eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Senhor, é momento de avançar ou é o momento de ficar parado? Senhor, esse caminho aqui é certo ou esse caminho é errado? E tudo isso nós se submetemos a Ele através da oração. A oração é um meio de comunicação que Deus nos deixou para ter acesso para falar com Ele. E certamente quando você fala, quando você passa a sua necessidade, quando você passa aquilo que geralmente você tem dúvida, que você não tem uma resposta concreta, você sabiamente aguarda o tempo de Deus para que Ele te dê uma resposta, para que você não venha se precipitar e você venha se prejudicar. Nós entendemos que Deus, como dono da nossa vida, nós deixamos as nossas vontades para viver a vontade de Deus. E isso eu preciso entender, é isso que você precisa entender, é isso que todos nós devemos entender.
Por muitas pessoas não ter essa compreensão, por muitas pessoas não ter esse entendimento, as vidas de algumas pessoas são desregradas. Pessoas ficam sem direcionamento, não sabem o que fazer. Estão até na igreja, alguns, e quando eu falo de igreja, tá? Não falo só de templo, ok? Porque templo é uma reunião onde você tem outras pessoas, né, que também confessam a mesma fé do que a sua, e é um lugar bom de se estar, ok? Mas eu estou querendo dizer algo mais profundo, algo que realmente te leva à intimidade, algo que te aproxima, algo que você sente, e isso que você sente te traz o quê? Te traz a paz, que é o relacionamento com Deus, que é a vida com Deus. Então eu entendo que o livre-arbítrio não é para todos. Eu vou te explicar agora, ok? Segundo estudos pessoais, experiências minhas, que o livre-arbítrio não é para todos. Eu já falei o porquê ele não é para todos e agora eu vou te mostrar, tá? Através da minha fala, eu vou te dizer, através da minha fala, vou corrigir, porque o livre-arbítrio não é para todos, ok? Tem uma passagem bíblica no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, que está escrito assim: Filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Te enviarei às nações rebeldes que se prevaricaram contra mim. Olha que interessante. Deus está chamando o profeta chamado Ezequiel e dizendo: fique de pé, porque eu vou falar com você. Ou seja, fique atento. Aguce agora os seus ouvidos para entender aquilo que eu vou estar falando com você agora. Ezequiel fica de pé. Ezequiel aguça os ouvidos para que ele possa entender, não entender o que? O som sonoro da voz de Deus, mas entender aquilo que Deus estava passando para ele através de uma missão, de algo que ele deveria estar fazendo. E Deus vai dizer: filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. E olha o que Deus vai continuar falando: te enviarei às nações rebeldes que se prevaricaram contra mim. Ou seja, que não me servem mais, se rebelaram, estão como filhos rebeldes, não querem mais estar na minha presença, não querem mais me servir, não querem mais obedecer. Estão agora fazendo coisas ilícitas, estão agora em práticas erradas. Olhe, preste atenção, não saia dessa live, compartilhe e procure entender o que eu estou te falando agora. Quando Deus fala com Ezequiel para falar ao povo, esse povo é o povo de Israel, e eu te digo que não tem livre-arbítrio, porque uma pessoa que entregou a sua vida para Deus não tem livre-arbítrio, e por que o livre-arbítrio não é para todos. Quando Deus está chamando Ezequiel e dando a ele essa responsabilidade de transmitir uma mensagem para aquele povo, é que Deus estava requerendo novamente aquele povo na sua presença. Deus estava chamando a atenção do povo para que eles voltassem para ele. Deus ainda tinha desejo de guardá-los, Deus ainda tinha desejo de abençoá-los, Deus ainda tinha desejo de cuidá-los, como sempre cuidou, como sempre amou, como sempre zelou, como sempre protegeu. Por isso que Deus está agora preocupado, porque o povo está perdido, o povo está sem a proteção, sem a cobertura de Deus, ou seja, o povo estava andando com as suas próprias pernas. Mas Deus, como um bom pai, Deus como um Deus bom e zeloso, mesmo assim estava dando oportunidades para aquele povo.
Deus ainda estava dando oportunidade para o seu povo continuar vivo. Porém, eles estavam passando por muitas lutas, por muitas coisas que não era para estar passando. Mas por que estavam passando? Porque eles resolveram viver longe de Deus. Eles quiseram abandonar a Deus. Mas Deus, por intermédio de um homem chamado Ezequiel, Deus dá essa palavra a ele dizendo: Filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo, te enviarei às nações rebeldes que se prevaricaram contra mim. Agora vamos lá ao raciocínio lógico das nossas ideias, das nossas compreensões e daquilo que realmente o texto ele quer dizer. Se esse povo que não queria mais ficar na presença de Deus, que não queria mais estar com Deus, se esse povo tivesse realmente livre arbítrio, Deus ia se importar? Deus ia levantar alguém para poder trazer uma mensagem para que eles viessem novamente se arrepender? É lógico que não. Se você tivesse o livre arbítrio, a sua vida não estaria dando tão errado como está dando agora. Olha o tempo e faz um relatório, busca um relatório na sua mente, como a sua vida era antes, quando você estava na presença de Deus. Faz um relatório agora, uma retrospectiva da sua vida e ver como estava a sua vida antes, quando você orava, quando você jejuava, quando você dizia não para os seus deleites, quando você dizia não para aquilo que te aprisionava, para aquilo que você sabe perfeitamente que poderia te conduzir a ruínas. E olha como está a sua vida agora. Se você fazer uma comparação, eu tenho certeza que a sua vida não estaria dessa forma. Às vezes, nós queremos fazer comparações. Não, Paulo, mas depois que eu me afastei, eu prosperei. Depois que eu me afastei, hoje eu tenho um carro, eu tenho uma moto, hoje eu tenho uma boa casa, né? Hoje eu ando nos melhores lugares, tenho as melhores roupas. Por quê? Tudo bem, você pode ter o melhor, você pode ter as melhores roupas, os melhores carros, mas isso não está condicionado à vida espiritual somente. Porque o dom da prosperidade, o crescimento da prosperidade, o crescimento da prosperidade, ele está envolvido mais com ideias, sabedoria, administração e trabalho. Então, se você trabalha, você tem ideias, você é uma pessoa boa na sua administração, é lógico, é evidente que você vai crescer, é evidente que você vai prosperar. Então, a questão da prosperidade na sua vida está condicionado ao seu desempenho. Muitas das vezes nós queremos pedir a Deus essas coisas, mas sabendo que isso está dentro da nossa capacidade. Deus ele pode te dar um empurrão, Deus ele pode te potenciar o seu comércio, a sua loja, as suas ideias, claro que sim. Ok? Claro que Deus pode te dar sabedoria, claro que Deus ele pode, né, auxiliá-lo, né, nessas questões administrativas, onde você vai orar a Deus e pedir direção para que até mesmo no seu trabalho, nas áreas financeiras da sua vida, você não venha ter perca, para que você invista e tenha progresso, não tenha perca. Então a questão da vida financeira, ela está mais ligado a você, ao seu trabalho, ao seu desempenho, à sua administração, do que uma responsabilidade da parte de Deus. Muitas pessoas não entendem isso. E eu estou aqui para te dizer, tá? Por experiências próprias, por experiências também de outras pessoas, por conhecimentos, né? Através de livros, né? Que é muito bom. Nós temos a Bíblia, mas temos também livros em torno da Bíblia, né, que nós podemos ler
para poder acrescentar conhecimento e a gente aplicar esses conhecimentos para que a gente possa ter uma vida de sucesso, ok? Então, voltando ao assunto, o livre, voltando ao assunto não, nem sair dele, né? Isso é um complemento nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, para que você possa entender detalhadamente aonde nós queremos chegar com o nosso raciocínio lógico, ok? Então vamos lá. O livre-arbítrio não é para todos. Se Deus quisesse, se Deus desse o livre-arbítrio de uma forma total, o povo seria esquecido, deixado para trás. O povo ficaria à mercê de tudo e de todos nessa vida. Mas mesmo quando você se afasta, mesmo quando você se isola e não quer mais estar em Deus, mesmo assim Deus olha para você. Deus olha as suas dores, Deus se preocupa com as suas preocupações. Deus, ele se importa com as suas lágrimas. Deus se importa com seus anseios. Deus se importa quando você se entristece. Deus se importa com tudo que você tem vivido e com tudo que você tem passado. É por isso que Deus sempre tem um resgate. Por isso que Deus sempre levanta pessoas. Deus fala através do louvor. Deus fala através da palavra. Deus fala através de animais. Deus fala através da natureza. Deus fala da forma que Ele quiser. E o mais importante, Deus usou o profeta para dizer: vá, filho do homem, se levanta. Vou repetir o texto: filho do homem, se levanta, porque eu falarei contigo. Te enviarei às nações rebeldes que se prevaricaram contra mim. Só que Deus pontua uma questão dizendo assim: não temas, eles são de semblante pesado. Eles são de semblante pesado. Eu parei para poder pensar, raciocinar, por que Deus disse a Ezequiel para ele não temer? Por que Deus diz a Ezequiel para que ele não venha temer? E por que Deus sinalizou dizendo que eles são de semblante pesado? Porque todos aqueles que um dia perderam a essência, perderam a comunhão, perderam o brilho, ficaram descaracterizados. Você vê que existem muitos homens, muitas mulheres que tinham uma beleza, que tinham uma energia, que tinham uma aparência boa, mas quando se afastaram, o brilho da glória de Deus se afastou dessa pessoa. Você pode ver que tem muitas pessoas que estavam na presença e hoje voltaram para o tráfico. Tem muitas ex-prostitutas que voltaram para a prostituição. Tem muitos homens que eram violentos, se converteram, se afastaram, e agora a violência na vida dessa pessoa está maior do que antes. Então o brilho sai, a energia negativa, positiva que aquela pessoa transmitia, ela já não transmite mais. Então seus rostos, a sua face, a sua vida inteira, ela fica pesada. E esse peso, ele assombra algumas pessoas. Esse peso, ele faz algumas pessoas ficar retidas para não se aproximar delas. É por isso que Deus está alertando o seu profeta dizendo: olha, eu vou te enviar lá, mas não é para você temer. Já vou te falando, eles são cara fechada, eles são de semblantes pesados, e eles vão tentar te intimidar com a aparência, porque o coração deles está endurecido. O coração desses homens estão amargurados, o coração desses homens estão fechados, mas mesmo assim você vai abrir a sua boca e vai falar aquilo que eu te mandar. O importante, meus amigos, nós entendermos que quando nós somos canal de Deus, quando vamos falar alguma coisa da parte do Senhor, você precisa entender como mensageiro
que a obra não é tua, que a obra não é tua, a obra é de Deus. Então, independente a geografia, independente quem vai ouvir, se está armado ou sem arma, se é assassino ou não é assassino, se é alguém de rua violento ou não, fique em paz. Quem te chamou foi Deus. Quem te protege é Deus. Quem vai te guardar é Deus. E o que você for falar, Deus vai assinar embaixo. E Ele vai, através dessa semente, que Ele vai usar através da tua boca, é que Ele vai iniciar um tratamento interno. É através da palavra que vai sair da tua boca que Ele vai iniciar uma nova obra, para que haja um recomeço de mudança na vida daquela pessoa que vai estar ouvindo e está com seu coração pedrificado, com seu coração fechado. É Deus que vai se encarregar de fazer a obra, porque nós não podemos fazer nada. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. E Ele vai lá e profetiza, Ele vai lá e anuncia, Ele vai lá e simplesmente se permite ser usado por Deus para deixar o recado para o seu povo. E qual o recado que Deus estava deixando? O recado para que aquele povo viesse voltar do caminho a qual nunca deveriam ter saído. Ele vai lá e transmite a mensagem de Deus. É por isso que eu digo a vocês, nem todos têm livre arbítrio. Quem tem livre arbítrio está fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Você que um dia conheceu e se afastou e está achando que está fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, na realidade você está sofrendo, você está se flagelando, você está se atrasando, você simplesmente está vivenciando tempos a quais Deus não projetou para você. É por isso os porquês. É por isso que você se pergunta, por que está desse jeito? Por que tudo que eu faço não dá certo? E como eu falei antes, tem coisas que vão dar certo. Mas o teu interno, o teu psicológico, não adianta você ter milhões na sua conta, estar com o seu interior abalado, com a sua mente fragilizada. Tudo você chora, tudo você se lamenta, tudo te entristece. Por quê? Você não tem mais a resistência como você tinha antes. Você não tem mais aquela fé inabalável como você tinha antes. Você não tem mais a certeza e a convicção como você tinha antes. Quando você está na presença de Deus, tudo pode estar dando errado. Mas quando você tem Deus como seu juiz, como seu protetor, como seu auxiliador, você sabe que esse momento presente que você está vivenciando de angústia, de incerteza, de escassez, de provação, você sabe que tem fim, você sabe que vai passar, você sabe que Deus vai dar uma palavra e essa situação ela vai mudar. Mas quando você está sem Deus, quando você já está sem fé nenhuma, quando você não consegue mais acreditar em nada, por quê? Porque você abandonou a sua fé, você deixou de exercer aquilo que te fortalecia. Então você fica vulnerável aos ataques, vulnerável a qualquer coisa que venha acontecer, e logo essas coisas que acontecem, ela te traz uma insegurança e você fica como? Completamente em frangalhos, completamente desorientado. E Deus não quer você desorientado. Deus não quer você simplesmente andando de um lado para outro como não tivesse direção, como não tivesse caminho, como não tivesse eixo
esperança. Deus, ele quer colocar isso dentro de você. Deus quer novamente plantar isso na tua vida para que você venha colher futuramente coisas boas. Então você achando que tem livre-arbítrio para fazer o que você quer, você achando que tem livre-arbítrio para fazer aquilo que passa na tua cabeça, eu quero te dizer, você não tem. O livre-arbítrio é para aquelas pessoas que ainda não conheceram a Deus, mas depois que passaram a conhecer a Deus, você não tem mais livre-arbítrio, porque a vontade agora não é tua, a vontade é dele. Tem um louvor que diz assim: por ele e para ele é que eu estou gastando a minha vida, todo o meu tempo, todos os meus dias. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir esse louvor, tem muitas pessoas que cantam esse louvor, mas não entendem a mensagem desse louvor. Por quê? Porque gastar a vida para Deus é obedecê-lo. Gastar a vida para Deus é fazer a sua vontade. Gastar a sua vida para Deus é não ter hora daquilo que eu acho que é hora para mim fazer, mas quando Ele me der uma direção e mandar eu fazer algo, eu vou lá e faço. Por quê? Porque é Ele que determina a hora que eu vou parar. É Ele que determina a hora que eu vou descansar. Se eu vivo para Ele, eu não vivo mais para mim, então eu faço aquilo que Ele manda. É claro que nós temos nosso tempo de lazer, nós temos nosso tempo de descanso, e Deus entende perfeitamente as nossas necessidades. Deus sabe perfeitamente o que nós precisamos para ter qualidade de vida. Mas se você realmente vive para Deus, se você realmente vive a vontade dEle, realmente você quer alegrar o coração de Deus através de tudo que você faz, como que você vai dar prioridade às suas vontades e depois você quer dizer que você é servo? Há um paradoxo, há algo contraditório completamente na sua vida, e as pessoas não conseguem entender isso. Adorar a Deus não é ir à igreja, adorar a Deus não é se reunir com um montão de pessoas, pegar um instrumento, tocar ele, tocar um teclado. Isso são complementos da sua adoração. Isso são complementos de coisas básicas daquilo que eu resolvi ser diante de Deus. Tem muita gente enganada, tem muita gente mal instruída. Sabe por que as pessoas geralmente entram aqui na live e saem? Porque aqui a palavra desse homem sem aparência são verdadeiras. Eu não consigo, irmãos, colocar aqui uma capa de religião e trazer uma mensagem para você mentirosa. Não consigo, não é do meu perfil, não é da minha pessoa. Os tempos que eu vivi e os tempos que eu vivo diante de Deus, as leituras que eu faço, as orações que eu faço a Deus, através da sua palavra, Ele arranca a minha máscara, Ele me murila, Ele me limpa todos os dias, para que eu tenha uma mente aberta, uma mente consciente, uma mente verdadeira. Eu não sei para que isso aqui, cooperador, deixa eu ver aqui. Deixa eu aceitar como que é, eu não sei. Olá, boa noite. Só um minuto, eu vou interromper aqui a live. A moça pediu para poder entrar. Já saiu. Graças a Deus, porque eu nem sei, mas eu pensei que ela queria falar alguma coisa. Eu não sei mexer muito bem aqui. Mas vamos continuar. Então, quando a palavra de Deus ela vem até a mim, ela vai até você, é justamente para te alertar nos seus pontos negativos e nos seus pontos positivos. A palavra de Deus não é para poder te emocionar. Ninguém vive de emoção. Ninguém vive no reino de Deus. Evangelho, palavra de Deus, é coisa muito séria. É tão sério que hoje fizeram uma pesquisa através do IA do Elon Musk, e eles criaram agora uma IA para contradizer a Bíblia. Só que a resposta da IA, do robô,
da informação, em vez de contradizer a palavra, eu estava vendo isso, eu achei fenomenológico, interessante demais, e dou glórias a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o robô, a máquina, que era para desmoralizar a palavra de Deus, eles fizeram o contrário. Nem a máquina conseguiu fazer aquilo que os humanos programaram ela para poder fazer, que é desmoralizar a palavra. Sabe o que a máquina fez? Enalteceu. Disse que a Bíblia ela é códigos verdadeiros. Se pessoas se alimentassem dela, entendesse realmente aquilo que transmite e aquilo que quer transmitir a palavra do Senhor, pessoas estariam vivendo níveis poderosos na sua vida, em tudo, tá? Porque a palavra de Deus, ela vem para a família, ela vem para filhos, ela vem para relacionamentos, ela vem para pessoas crescer na vida financeira, ela vem como despertamento, ela mostra quem são os bons, quem são os maus, ela mostra para cada um de nós orientações poderosas para viver uma vida de qualidade e uma vida boa, agradável, não somente para agradar a Deus, para agradar o meu próximo, para poder me fazer bem. Hoje você pode perceber que os maiores coaches, os palestrantes, mesmo não sendo evangélicos, pessoas não sendo cristãs, eles estão agora utilizando a palavra de Deus e reconhecendo que é o maior manual, para o homem, é o maior manual perfeito, que tem tudo o que nós precisamos para viver com qualidade. Se pessoas ainda criam resistência, se pessoas ainda não conseguiram entender, é porque não querem, tá? Primeiro ponto, um dos pontos, né, na verdade, você pode ver que não tem nenhum livro no mundo mais exato que preveu o futuro como a Bíblia. Muitas coisas ao redor do mundo que está acontecendo e o que vem acontecendo, tudo estava relatado, tudo estava escrito. Nenhum lugar, nem outra religião, com respeito a todas as crenças, com respeito a todas as religiões, ok? Mas, vamos lá, palavra de vida eterna. Aonde? Não vejo. Não vejo. A Bíblia tem palavra de vida eterna. Que os desertos lá de fora, que iam passar de deserto a florescer, aonde está escrito em outras religiões sobre isso? Não tem, está na Bíblia. Essas guerras, humores, o amor se esfriando, a falta de paciência, a falta de compreensão, a falta de empatia, a falta de carinho, de afeto, aonde está escrito em outro livro? Pode ser depois da Bíblia, mas o primeiro livro a escrever tudo isso, o resto foi tudo cópia, tudo copiou. Não está escrito lá, na Bíblia, a palavra de Deus se cumprindo. Pessoas gostariam de ficar aqui, mas como o assunto ele é prolongado, sistemático do que eu falo, e com raízes e detalhamentos de acontecimentos e de experiências minhas também, tem pessoas que não ficam. Eu sempre falo na live, vou repetir mais uma vez, todos os vídeos eu falo isso. Se tivesse alguém aqui falando em línguas, se tivesse alguém, ó, Deus está te dando vitória, ó, eu vejo uma carta, eu vejo uma porta, tinha um monte de coração subindo, tinha um monte de gente. Ora pela minha família, ora pelo meu terreno, meu irmão, eu não estou aqui para poder fazer igual o Silvio Santo, aviãozinho de dinheiro e jogar como profecia.
Eu não quero aqui 3.000, já deu 2.000, 3.000 pessoas na live, dependendo do horário. As pessoas me assistindo, 300, 400, ficando até o fim, beleza. Mas se ficar 2 ou 3 que aprendam e entendam o que eu estou falando, para mim já valeu. Para mim já valeu, porque o meu objetivo aqui é compartilhar a palavra de Deus, minhas experiências, raciocínios lógicos, verdadeiros, para acrescentar alguma coisa na tua vida. Eu não estou aqui para te enganar, não estou aqui para poder te pedir pix, não estou aqui te pedindo dinheiro, nem estou falando aqui que você vai ficar rico. O que eu estou apresentando aqui são verdades que você, sabiamente, precisa capturar, aplicar para viver. Não se vive algo na vida se você não aplicar na tua vida primeiro. Primeiro você trabalha o teu interno. Primeiro você abandona aquilo que é errado e apresenta diante de Deus: ó Senhor, larguei, não faço mais. Agora vou viver a tua verdade, para que a tua verdade se cumpra na minha vida. Para que as tuas promessas elas venham sobre mim. Nada virá sobre você se você não faz acontecer por obediência. Nada virá sobre você se você não tiver uma vida regrada com Deus. Não adianta ninguém vir profetizar em live para você que porta vai se abrir, que é mentira. Esse negócio, 7 chaves, campanha, meu irmão, estamos num tempo de despertamento. Se você tem caído nessa ainda, me desculpa a sinceridade, você é um menino. Você é um você absorve palavras para massagear o teu ego. Essa é a grande realidade. Você quer ouvir aquilo que você quer. Você só vai dar glória porque você ouviu o que você quis. E aqui você não ouve o que você quer. Aqui você ouve aquilo que vai realmente fazer a tua vida mudar. Se você não ter esse entendimento que a palavra de Deus precisa ser aplicada no interno para que as coisas floresçam na sua vida no externo, você nunca vai sair do lugar que você está. Então, para você que está chegando na live agora, eu te peço que você se inscreva no nosso canal Mente Pensante com Paulo Roberto, YouTube, Instagram e aqui no TikTok. Assista nossos vídeos, vai lá, confere as nossas falas, ver se realmente vale a pena seguir e segue, dá força, só para que eu possa ganhar popularidade e outras pessoas também aprender. Esse é o meu intuito. Agora, se tiver consequência, tá, de eu começar a crescer, o TikTok ver o meu desempenho, começar a monetizar, beleza. Mas enquanto isso eu tô aqui e vou continuar, mesmo se alguma coisa ser gerada através da minha competência de falar a verdade, o meu público ver que o que eu falo é verdadeiro, para mim é louvável. Eu quero isso na minha vida, eu quero valores. Eu não estou aqui para poder enganar ninguém. Eu não estou aqui para poder fazer circo ninguém, porque não tem palhaço. Nós temos que ter uma vida séria. Nós temos que falar a verdade, custe o que custar. Agora, se for para massagear ego, se for para te enganar, melhor você ir para a rede vizinha. Lá você vai ter cada profeta doido, cada pessoa fazendo gesticulação, falando em línguas o tempo todo que não são línguas estranhas. Tudo isso vai alegrar teu coração. Se você gosta disso, pode ir para a rede vizinha. Não tem problema nenhum para mim isso. Eu só quero pessoas que fiquem aqui para ouvir aquilo que é verdadeiro, consistente, aquilo que vai mudar a tua vida de verdade e vai levar você ao crescimento espiritual e em todas as áreas da sua vida. Um homem que conheceu a Deus, ele não tem livre-arbítrio. Nunca esqueça isso. Livre-arbítrio é para quem não conheceu Jesus ainda, para quem não teve intimidade. Esses têm livre-arbítrio. Você que está chegando agora, eu vou repetir. Um homem que nunca conheceu a Jesus tem livre-arbítrio. O que conheceu a Jesus não tem livre-arbítrio.
tá? Ezequiel, depois você lê. Ezequiel, capítulo de número 2. Filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo, te enviarei às nações rebeldes que se prevaricaram contra mim. Se o homem de Deus, a mulher de Deus, tivesse livre-arbítrio, de forma nenhuma, Deus ia reivindicar aquele povo na presença dele novamente. Mas Deus estava levantando Ezequiel para dizer: vai lá, eles são de semblante pesado, mas eu quero eles de volta. Vai lá, eles são rebeldes, mas eu quero aquele povo de volta. Sabe por que Deus estava querendo aquele povo de volta? Porque o mesmo Deus que permitiu eles irem embora, o mesmo Deus que permitiu eles se afastarem, o mesmo Deus que deixou eles fazer aquilo que eles querem, não quer dizer esse mesmo Deus que deixou de amá-los, deixou de cuidá-los. Só que deixou. Quantos lembram aqui da passagem do filho pródigo? O pai reclamou, o pai questionou, o pai falou: não vai, não vou te dar a herança. Se você quiser, você vai com as suas próprias pernas, mas não conte comigo para nada. Deus, o pai falou isso para o filho pródigo? Não, ele não falou. Simplesmente o filho reivindicou: me dá minha parte da herança, me dá aquilo que me pertence. Já que eu sou teu filho, o Senhor tem bens, tem propriedade, já que o Senhor tem condições, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. O pai não questionou a atitude do filho. O pai simplesmente, sabiamente, entregou. Toma, aqui está a sua parte, aqui está a sua herança. E ele foi, deixou. Deus, ele é assim. Não quer dizer que Deus abandonou ele. Não quer dizer que o pai abandonou e nem deixou de amar. Mas o pai entendeu. Deixa ele viver a experiência dele. Deixa ele achar que ele está certo. Deixa ele pensar que as atitudes que ele está tomando vão levar ele para um lugar seguro. Mas não. O que o texto diz? Ele saiu a gastar, a se prostituir. Gastou de forma desenfreada, levando ele a um colapso financeiro, levando ele à miséria, ao ponto de comer bolotas de porcos. E um judeu não come carne de porco. Um judeu é vergonhoso comer carne de porco, nem pode, é proibido. Mas cuidar de porcos, isso é uma cultura judaica. E este homem que tinha tudo, tinha amor, tinha afeto, tinha carinho, tinha um lugar para dormir, repousar a sua matéria. Esse homem que tinha todo o privilégio de um pai bem-sucedido, amoroso, agora simplesmente trocou toda essa bondade, trocou todo esse privilégio para poder viver a vida que ele pensou que era melhor. Mas ele deixou ele ir. E não foi, não teve, não conquistou, de repente, o resultado que ele planejava, o filho pródigo. E ele foi parar justamente junto com os porcos, vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida sofrida, vivendo uma vida que talvez ele não tinha desejado. Talvez não, com certeza, ele não tinha desejado para a vida dele, mas ele foi viver. Eu sei que todos nós queremos ter alguma experiência. Algumas pessoas viveram o tempo todo na igreja, viveram o tempo todo na fé, e muitas das vezes até sentiu vontade de fazer ou sentir a sensação do que o povo que não serve a Deus, ele gostaria também de sentir essa sensação. De repente ele fez uma comparação com Asaf. O povo prospera, o povo cresce, esse povo parece que vive, melhor do que a gente. Mas não, meu amigo, não se iluda
pelas coisas desse mundo. Não ache e não tente acrescentar essa coisa ruim, porque não vai ser acréscimo nenhum que vai acrescentar algo de bom para você. Porque vontade é uma coisa que dá e passa. Desejo é uma coisa que, se eu e você controlarmos, nós conseguimos vencê-los. Pensar, todo mundo pensa. Desejar, todo mundo deseja. Mas você é o dono. Você é o dono da sua vida. Dono na vida do sentido que as decisões estão nas suas mãos. Você tem o poder da escolha. O filho escolheu estar longe do pai. O filho escolheu sair e fazer aquilo que ele achava que era melhor. E o pai simplesmente deixou. Não quer dizer que o filho tinha livre-arbítrio, não. Não quer dizer que ele tinha livre-arbítrio. Porque ele tinha relacionamento com o pai. Ele era filho. Ele tinha um relacionamento. Mas o pai sabiamente deixou. E olha a conclusão disso tudo. Olha o que ele obteve para a sua vida. Lembranças que, mesmo quando ele voltou, porque ele se arrependeu, voltou, se regenerou, louvado a Deus, seja Deus por isso, e disse: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, o Senhor me perdoa? O pai perdoou, o pai o abraçou, o pai colocou sandália nos pés, o pai colocou um colar, o pai matou um novilho cevado, fez uma festa, porque o filho que tinha saído da presença dele estava de volta. Por que o pai fez isso? Porque o pai o amava. Ah, mas o pai deixou ele ir embora, mesmo sabendo que ele ia quebrar a cara. Experiência que eu e você, como adultos maduros, precisamos ter. E por que Deus, o Pai, Ele permitiu você sair? Para que você nunca mais tome essa atitude errada. E isso já abre um parênteses para dizer: tem coisas na vida que eu e você passamos, não é simplesmente porque eu fui burro, porque eu fui inocente. Beleza, foi ruim, foi amargo, trouxe consequências, mas isso é um aprendizado que pessoas vão precisar ouvir da tua boca. Pessoas vão precisar desse teu conselho, vão precisar dessa tua experiência que eu estou passando para você, porque eu também vivi isso. E essa experiência me fortaleceu. Essa minha experiência faz eu olhar, só olhar, não sentir mais, porque eu não posso ficar sentindo uma coisa que eu já passei na minha vida. Mas eu olho para as minhas marcas e digo: lá eu não volto mais. Eu olho para as minhas cicatrizes e digo: isso aí, nesse caminho onde eu me cortei, lá eu não passo mais. Esse relacionamento que eu tive, eu não me relaciono mais. Esse investimento que eu fiz, eu não invisto mais. Por quê? Porque eu e você precisamos, como soldados, como guerreiros, como pessoas que estamos na vida para lutar, precisamos sim, às vezes, sentir na pele, para que a gente possa dar valor, para que a gente possa permanecer firme e não errar mais. E isso vai se permear para os nossos filhos, para a nossa geração, levar esses conselhos para eles e dizer: olha, papai, mamãe, tio passou por isso e eu aprendi. Mas você não precisa passar, você não precisa sentir o que eu senti, porque doeu na minha carne. Eu senti o peso. E quando eu quis mudar, não foi repentino, não foi rápido, não foi de uma hora para outra, não foi numa virada de chave que aconteceu. Porque tem plantios na nossa vida que a gente só vai começar a colher quando a gente limpar a terra novamente. Você vai precisar limpar a terra, porque você sujou a sua terra.
E você vai precisar limpá-la, para que aquilo que você venha plantar, venha nascer com qualidade. E quando eu falo de plantio, qualidade, de limpar a terra, eu estou falando dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que você vai iniciar para você fazer de bom, para que você venha obter coisa boa na sua vida. E essa live está tocando no teu coração? Está falando com você? Ou você gostaria de que eu falasse em línguas aqui para você acreditar? Gostaria que eu falasse que a porta vai se abrir? Ou o assunto está sendo verdadeiro? Eu espero que isso esteja agregando valores na tua alma. Não se engane mais por qualquer tipo de pessoa que abre aqui uma live, saia falando meia dúzia de palavras e você achando que Deus está falando contigo. E você achando que Deus está se manifestando porque Ele está dizendo, o tal suposto profeta, que Deus está abrindo a porta, que Ele está te curando, que Ele está te visitando, e você não tem responsabilidade nenhuma com Deus. Você não tem nenhuma vida regrada. Você é uma pessoa sem juízo, uma pessoa desorientada. Como que você quer receber vitória? Como que você quer ter porta aberta? Como que você quer ser abençoado? Olha para a tua conduta. Olha para o seu dia a dia, olha os seus comportamentos, olha os seus valores que não tem. Não estou aqui julgando os meus amigos que estão aqui me assistindo. Isso aqui é uma ideia, uma conversa para ser colocada em prática e observada nos seus pensamentos, para que você possa entender, olhar para você e fazer uma análise pessoal, porque aqui eu não julgo ninguém. As palavras que eu vou liberando é para que você tenha consciência de absorver e falar, é para mim. Isso está trazendo resultado, é para mim. Isso está sendo uma confirmação, é para mim. Opa, mais uma vez eu ouvi ali, mais uma vez eu estou ouvindo aqui, e agora aqui na live. Opa, Deus está confirmando que é hora para me mudar, é hora da minha mudança. É hora que eu tenho que fazer o quê? Diferente do que eu estava fazendo antes. Livre-arbítrio, meu irmão, é para quem não tem Deus. Mas você que se responsabilizou, empenhando a tua palavra, dizendo que é servo, e hoje fazendo tudo errado, o livre-arbítrio não é para você. Coisas fugiram do controle porque você achou que você é o dono da sua vida. Não. Deus não fica apagando o nome de livro. Saiu da presença, apaga o nome dele do livro da vida. Ah, voltou para a presença, acende o nome dele no livro da vida. Deus não é menino. Deus não é palhaço. Deus não é babá de ninguém. Teu nome está lá. Você foi dar um rolê no mundo. Quem disse que o filho pródigo, quando saiu da presença, o pai chegou lá e falou, ó, tira o sobrenome. Se a família é família Reis, tira o Reis da vida dele. Não, o Reis continua lá. Porque Deus sabe. Deus sabe das suas debilidades, das suas fraquezas. Deus sabe tudo sobre você. Sabia que você ia vir, mas sabia também que você ia embora. Mas Ele também sabia que Ele mesmo ia planejar algo para te resgatar, para trazer você de volta para a presença dEle. Não tem outro lugar melhor do que se está, a não ser na presença de Deus. Paulo, mas eu não sou digno. Paulo, eu erro demais. Paulo, eu falo muita besteira. Paulo, não tem equilíbrio. Paulo, não tem um domínio próprio. Paulo, eu perco a paciência num piscar de olho, num estalar de dedo. Meu amigo, minha amiga, Deus chamou você sabendo do jeito que você era, sabendo de todos os detalhes. Quem diz para você, nos teus ouvidos, é a voz do opressor. Ó, tu pecou ontem, tu caiu, tu traiu tua esposa, tu traiu teu marido, olha, tu fumou um cigarro, olha, tu usou uma droga, olha, você fez isso, olha, você fraudou, olha, você fez isso. Não ore mais, tá? Deus não vai te ouvir. Olha, não busca mais, porque você está todo errado. Meu irmão, quem te disse isso é o próprio inimigo das tuas almas.
Quem te falou isso e colocou isso na tua cabeça é o inimigo das tuas almas. Por quê? Ele quer ver você aprisionado, ele quer ver você longe, ele quer ver você derrotado. Por isso que essas ideias passam na tua cabeça o tempo todo. Não oro mais, não consigo ter. Eu sei que o pecado, ele consome as nossas energias. Eu sei que o pecado, ele rouba a nossa fé. Eu sei que o pecado, muitas das vezes, suga aquilo que temos como essência diante de Deus. Mas eu venho aqui nesta madrugada dizer para você, com toda a humildade do meu coração, ore, mesmo falhando. Busque, mesmo estando nessa condição que você sabe perfeitamente que você está. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe perfeitamente quais são os seus erros que você tem vivido e que tem te levado a aprisionamentos. Mas isso depende de você. Eu vou te dar um conselho. Siga se você quiser. Faça se você quiser. Aqui ninguém obriga nada a ninguém. Aqui ninguém diz que você tem que botar uma roupa, que você tem que subir no monte, que você tem que andar o tempo todo com Bíblia embaixo do braço, fazendo coisas que vão mostrar para pessoas. Não, você tem que fazer aquilo que você vai mostrar para Deus e vai mostrar para você mesmo que você está mudando, que você está querendo. Para com esse negócio de aparência. O teu interno precisa ser curado, moldado e restaurado. Vou te dar um conselho. Busque mesmo sem força. Antes de você sair para o seu trabalho agora, antes de você deitar na sua cama e voltar a dormir, seja lá o que você esteja fazendo, dobre o teu joelho e diga: Senhor, faça a oração que o filho pródigo fez. Pequei contra os céus, pequei contra ti. Me aceita de volta, perdoa. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 22, verso de número 14, está escrito assim: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de comer da árvore da vida e para que entre pela frente dos portais eternos. O livro de João, a carta de João capítulo 2, está escrito assim: filhinhos, não pequeis. Ele não está dizendo, você pode pecar mais ou menos, pode pecar de vez em quando. Ele está dizendo, filhinhos, não pequeis. Por quê? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Mas pelo condicionamento humano, por Deus conhecer, pelas fraquezas humanas que Deus sabe, Ele não abre uma abertura. Não é que Ele abre uma brecha na sua palavra e dá uma legalidade para você pecar. Mas Ele fala em uma linguagem humana para que você entenda. Filhinhos, não pequeis. Mas, se todavia pecares, nós temos um advogado para com o Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, eu pequei, eu falhei, não era para ter pecado, não era para ter falhado, mas sabendo, o que ele está querendo dizer? Mas sabendo que vocês iriam pecar, sabendo que vocês iriam falhar, eu tenho um advogado por vocês, que vão advogar a causa de vocês diante do Pai. Quem é o advogado? Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Deus, ele vai lá e fala, Pai, ele pecou, mas ele se arrependeu, ele não quer mais ter essas práticas, ele não quer mais continuar fazendo o que ele está fazendo. Então eu, como advogado, pedindo ao juiz dos juízes, perdoa a Maria, perdoa o Leandro, perdoa a Ana, perdoa o Pedro, perdoa. E Deus vai lá e perdoa.
E o perdoar de Deus não é simplesmente te limpar do pecado. O perdoar de Deus, ele vai além do que o perdão de palavras, de sentimento, de amor. Quando Deus ele perdoa o homem, ele está dando ao homem a chance de ter uma vida eterna com ele. Quando Deus perdoa o homem, ele está dando a condição ao homem de escrever uma nova história. Quando Deus perdoa o homem, ele está dando condições ao homem de renovar o casamento, de renovar a amizade perdida com o amigo. Quando Deus perdoa o homem, ele está novamente unindo aquilo que estava desunido, restaurando aquilo que estava perdido. O perdão de Deus vai além do que simplesmente ele perdoar os seus erros. O perdão de Deus é um recomeço para uma vida feliz, para uma vida de sucesso, para uma vida abençoada, para uma vida de amor, para uma vida de honra, para uma vida a qual eu e você desejamos viver. O perdão de Deus vai além. O perdão de Deus é maior do que você possa imaginar. O perdão de Deus é tão grande, que eu vou te falar algo aqui que é muito profundo. Guarda para o teu coração. Compartilha essa live agora. Deixa aí o teu coração. Se inscreva na nossa live. Você que está assistindo até agora comigo aqui, eu te peço que você vá no YouTube, bote lá Mente Pensante com Paulo Roberto e se inscreva no nosso canal no YouTube. Veja nossos vídeos, marca lá, tá? Não julgue a nossa aparência, porque eu não estou aqui, novamente, repetindo, de aparência. Às vezes você vai me ver sem blusa, falando, tá? Porque eu quero quebrar essa religiosidade que está matando muitas pessoas. Deixa eu te dar um ouro aqui. Olha, no Antigo Testamento está escrito que Deus, ele amaldiçoa até 1000 gerações daqueles que cometem a iniquidade. Não, até 4 gerações. 4 gerações daquele que comete iniquidade, maldade, coisas ruins, pessoas perversas. Mas Deus abençoa até 1000 gerações. Olha o poder do perdão de Deus. Olha o poder do amor de Deus. 4 vezes para aqueles que são maus. E 1000 vezes para aqueles que andam no caminho certo. Para aqueles que têm um coração bom. Para aqueles que querem fazer diferente de todos os outros que fazem aquilo que não agrada o coração de Deus. Hoje você tem a escolha. Hoje está nas tuas mãos essa decisão. Esqueça esse tal de livre-arbítrio. Esqueça que você pode tudo, que você é o dono da sua vida. Um dia você entregou a sua vida para Ele. O dono da sua vida é Ele. Nunca esqueça disso. E essa é a mensagem de Deus hoje, nessa madrugada para a tua vida. Que Deus ele possa continuar falando com você. Que todas essas palavras que foram ditas aqui agora possam permear, possam estar dentro da sua alma, latente, latejando, vibrando, para que você desperte, floresça, amadureça em Deus. E tudo isso que eu te falei é justamente para dizer para você que Deus continua te amando e Ele quer que você viva o propósito. E qual é o propósito da vida? Amar a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. Tudo que Deus vai te entregar, tudo que Deus vai fazer, louve o nome dele e abençoe as pessoas que tiver ao seu redor. Seja generoso, doe com prazer. Eu vou finalizar essa live aqui dizendo algo muito importante. Doar com prazer não é querendo, obrigado, desejando algo em troca. Porque quando eu faço de coração, se não tiver obrigado, não me importa. Porque eu fiz para Deus. Eu fiz porque obedeci e cumpri algo dentro de mim de bom, generoso, que me fez bem. Entende? Antes de eu fazer o bem para as pessoas, esse algo que eu estou fazendo porque está me fazendo bem e é algo que está agradando ao Deus que eu sirvo. Então, quando eu fizer alguma coisa, eu dou um carro para alguém, vou mandar um pix para alguém, eu vou ajudar alguém, eu vou numa praça pública, vou levar alimentos, vou levar uma roupa, vou na casa de alguém fazer uma visita, vou no INCA, no hospital onde estão os cancerosos, sabe? Eu vou cuidar da minha família como nunca cuidei, eu vou estar fazendo para agradar a Deus. Então, se não tiver obrigado, se as pessoas não me retribuir de bom aquilo que eu fiz de bom, a minha consciência não vai doer em nada. Sabe por quê? Porque eu fiz de coração. Quando você for fazer, faça de coração. Sabe por quê? Quando você faz de coração, não gera peso nenhum na sua alma. Você deita, dorme o sono do justo, tranquilo, mesmo se ninguém disse obrigado. Deus não esperava nada de ninguém. Deus, na verdade, não espera. O que Ele quer é que você faça por livre e vontade própria, espontaneamente. Entende? Se Deus quisesse a adoração de todos e exigisse isso à risca, Deus não criava o ser humano com escolhas. Nós seríamos uma marionete de Deus, mas nós não somos. Deus, Ele quer sua adoração sim, mas que você adore com desejo da tua alma, de reconhecimento, com prazer, dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, nele eu respiro, eu me deito, eu me levanto, nele eu tenho tudo e só sou o que sou porque Ele está comigo. Reflita sobre isso, pense sobre isso e viva isso. Deus te abençoe poderosamente. Um ótimo dia. Já estamos amanhecendo para você. Que esse dia seja dia de acréscimos, dia de resposta, dia de vitória. Porque você está ouvindo a palavra, você vai praticar a palavra e você vai ter resultado dessa palavra de hoje. Deus te abençoe. Um bom dia para todos. Shalom, graça e paz. Até a próxima.